7 coisas que deixam sua casa parecendo barata. Você já percebeu que às vezes algumas casas podem parecer um pouco sem graça? E não estou falando de gastar uma fortuna em móveis caros, e sim de escolhas simples que transformam o seu lar. Neste vídeo você vai aprender 7 erros comuns que deixam a sua casa com aquela cara de barata. E o melhor, como evitá-los para criar um espaço mais sofisticado e elegante. E tudo isso sem gastar uma fortuna, hein? A decoração aqui tá com tão cara de barata que esses dias o ladrão entrou, olhou tudo e achou que eu tava precisando mais que ele. Até deixou R$20 e um bilhete falando que era para me ajudar. Depois da vinheta, eu vou te mostrar exatamente o que fazer para transformar a sua casa e impressionar seus convidados. A sua casa vai sair do cara de barata para um ambiente digno de um... Oh my God! Wow! Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit. E bem rapidamente, meu muito obrigado a você que deixa comentários e likes em todos os nossos vídeos. Isso incentiva muito a gente a fazer cada vez mais conteúdos como esse. Vamos lá. 1. Cortinas de poliéster brilhantes ou de tecidos sintéticos. A armadilha do brilho. Cortinas são um detalhe fundamental em qualquer ambiente. Elas têm o poder de transformar a luz e até a acústica de um espaço, além de dar aquele toque final à decoração. No entanto, as cortinas de poliéster barato ou com brilho em excesso podem deixar a sua casa com cara de motel dos anos 80 e não de um apartamento ou casa chique. O brilho artificial e a textura plástica tornam qualquer sala ou quarto menos aconchegante e mais desconfortável. Dica: prefira tecidos naturais como linho, algodão ou até veludo. Eles têm uma aparência mais sofisticada, são agradáveis ao toque e ajudam a criar um ambiente mais acolhedor. E, por favor, nada de cortinas com brilho, a menos que você esteja montando um clube noturno em casa. Esses tecidos sintéticos até parecem bom no começo, mas depois que colocamos parece que a gente tá num show de rock. A sensação é que a casa virou uma pista de dança com tanto brilho. Entendo seu ponto, seu Reclamilson. As cortinas de poliéster, com seu brilho excessivo, realmente pode criar um efeito artificial e desconfortável. Esse brilho intenso muitas das vezes resulta em um ambiente mais frio e sem aconchego, o que não é ideal para uma casa. Optando por materiais mais naturais, como linho ou algodão, o ambiente fica muito mais suave e acolhedor. O veludo, por exemplo, além de sofisticado, tem uma textura rica e confortável, sem esse aspecto de discoteca que o poliéster pode trazer. Com essas alternativas, sua casa vai ter um toque mais elegante e acolhedor. Tudo isso sem perder o charme. 2. Excesso de decoração barata e genérica. O que evitar para não parecer um depósito de coisas? Vamos ser sinceros, aquele monte de decoração de loja de 99 pode fazer a sua casa parecer de mau gosto. Itens como bichinhos de plástico, bibelôs que não combinam, o excesso de velas baratas espalhadas por todos os lados são o tipo de coisa que vão deixar a sua casa com um toque de falta de personalidade. O objetivo é criar um ambiente harmonioso e único, e não um depósito de objetos sem propósito. Não tem problema comprar uma coisa ou outra nessas lojas, mas tem que fazer sentido com a decoração e não deve ser excessiva. Dica: menos é mais. Invista em peças que realmente combinem com o estilo da sua casa. Se você ama plantas, procure vasos elegantes e não aquelas opções de plástico descartável. Além disso, escolha peças de decoração que contem uma história ou que tenham um significado especial para você. Agora eu vou ser sincero com você, viu? Vou na loja de 99 e sair de lá com tudo. Vela, luminária, vaso colorido e uns potes para guardar as coisas. Depois espalho tudo pela casa. Eu entendo, seu Reclamilson, a tentação de comprar coisas baratinhas é grande, mas o problema é que muitas das vezes essas peças não têm durabilidade e é a sofisticação que o ambiente precisa. Elas podem até parecer bonitas à primeira vista, mas acabam dando um toque de desorganização e falta de personalidade. O que realmente faz a sua casa brilhar é escolher itens que tenham um propósito, que combinem com o estilo e o espaço que você tem. De alguma forma, tragam um significado. Em vez de acumular objetos baratos e genéricos, por que não apostar em peças mais elegantes, como plantas naturais ou vasos de cerâmica?
Isso vai transformar o ambiente em um lugar mais sofisticado, acolhedor e, é claro, durável, sem o risco de ficar com cara de depósito de bugigangas. 3. Móveis muito pequenos para o ambiente. O erro comum ao escolher o tamanho certo. No canal já falamos sobre o problema de móveis grandes demais, mas o oposto também pode ser um erro. Embora móveis menores possam parecer uma boa opção para ambientes compactos, eles nem sempre são a escolha ideal. Quando usados em espaços grandes, esses móveis podem parecer deslocados, criando um ambiente desproporcional e dando a impressão de incompletude ou até de improviso. Dica: escolha móveis que se ajustem ao tamanho do ambiente. Em salas amplas, prefira sofás e mesas maiores que preencham o espaço de forma equilibrada. Já em espaços menores, busque móveis multifuncionais que sejam compactos, mas ainda assim funcionais e estilosos, sem sobrecarregar o ambiente. O segredo está no equilíbrio, garantindo que sua casa tenha a proporção certa de móveis sem parecer nem abarrotada e nem vazia. Você me diz para escolher móvel do tamanho certo, mas eu juro que comprei aquele sofá pequeno, achando que ia dar um charme na sala. Agora parece que a sala é gigante e o sofá é só um detalhe perdido no meio. Eu entendo perfeitamente seu Reclamilson. Móveis pequenos podem parecer uma solução prática, mas quando não se ajustam ao tamanho do ambiente, acabam fazendo o espaço parecer vazio ou desproporcional. Em salas maiores, por exemplo, os móveis precisam ocupar espaço de maneira equilibrada para criar uma sensação de harmonia. O segredo é escolher peças que se ajustem bem às proporções do seu espaço, sem sobrecarregar ou deixar o ambiente com cara de incompleto. Isso vai garantir que a sua sala seja tanto funcional quanto confortável. 4. Espelhos pequenos ou mal posicionados, o erro que pode comprometer a decoração. O espelho. Ele pode ser o grande aliado na decoração, dando amplitude ao ambiente e iluminando o espaço com reflexos bonitos. No entanto, espelhos pequenos e mal posicionados, colocados só para preencher o vazio na parede, podem acabar prejudicando o efeito e dar aquele toque de improviso. Pior ainda, se for um espelho de má qualidade, com borda de plástico ou mal fixado, o visual da casa vai gritar por atenção de forma errada. Dica: invista em espelhos grandes e de boa qualidade. Eles podem ser usados para dar a sensação de espaço e luz, mas lembre-se de posicioná-los com cuidado. Eles devem completar o espaço e não ser o ponto focal desnecessário da decoração. Sempre que eu vejo espelhinho em promoção no mercado, eu corro comprar. Espalhe eles pela casa toda, porque de vez em quando eu gosto de dar aquele retoque na maquiagem. Entendo o que a senhora quer dizer, dona Rabugilda. A ideia de espelhinhos por toda a casa parece charmosa, mas o problema é que, quando não são bem posicionados ou de boa qualidade, eles acabam mais atrapalhando que ajudando. Espelhos muito pequenos podem fragmentar o espaço e não trazer o efeito de amplitude que buscamos. Em vez de espalhar espelhos pequenos por aí, a dica é investir em espelhos maiores, que além de refletirem a luz, podem ampliar o ambiente de forma elegante, mesmo que seja um único espelho posicionado estrategicamente. Assim, eles cumprem realmente o seu papel, sem parecer só mais um detalhe perdido na parede. 5. Iluminação fraca ou excessivamente fria. O erro comum na hora de iluminar o lar. A iluminação é um dos elementos mais importantes na decoração de qualquer ambiente. Não é apenas uma questão de clarear o espaço, mas de criar a atmosfera certa. A luz tem o poder de transformar uma sala, influenciando a forma como nos sentimos dentro dela. Luzes frias, como as de LED de luz branca, pode ser uma tentação, especialmente por serem econômicas e práticas, mas muitas das vezes acabam sendo um erro. Essas luzes podem deixar um ambiente com uma aparência impessoal e desconfortável, parecendo mais um consultório médico ou um escritório do que um lar acolhedor. Além disso, as lâmpadas frias tendem a destacar aspectos duros e sem graça do ambiente, como móveis ou pisos simples, criando uma atmosfera sem vida e sem calor. Se você está buscando um ambiente aconchegante, essas lâmpadas não são ideais. Por outro lado, uma iluminação quente e regulável é o grande truque para transformar qualquer espaço. Luzes quentes têm o poder de suavizar um ambiente, criando um clima mais acolhedor e íntimo. Elas podem fazer qualquer sala parecer mais confortável e convidativa, além de realçar a beleza das cores e textura de móveis e decoração.
Além disso, é fundamental brincar com a intensidade da luz. Uma boa iluminação é aquela que pode ser ajustada conforme o momento. Luzes mais suaves para relaxar e luzes mais intensas quando precisamos de mais energia ou foco. Investir em luminárias reguláveis, como pendentes, arandelas e abajures, é uma ótima maneira de conseguir esse efeito. Essa iluminação não só oferece uma luz suave, mas também funcionam como um elemento decorativo, dando um toque de sofisticação ao ambiente. Você sabe, eu adoro aquelas lâmpadas brancas, que deixa tudo bem iluminado. Fica tão claro que parece até que eu tô no shopping. Entendo, dona Rabugilda. A luz branca realmente oferece uma iluminação intensa e clara, o que pode ser bom para algumas situações, mas o problema é que ela acaba criando um ambiente impessoal e até um pouco frio, sem aquele toque acolhedor que a gente procura na casa. As luzes quentes, por outro lado, são mais suaves e criam um clima mais confortável e íntimo. Elas ajudam a suavizar o ambiente e torná-lo mais convidativo sem perder a elegância. Então, às vezes, mais luz não significa um ambiente melhor, mas sim o tipo de luz que você escolhe. 6. Móveis de MDF de baixa qualidade ou plastificados. O erro comum no mobiliário. Sim, sabemos que o MDF é uma opção acessível, mas se você não tomar cuidado, pode acabar com um visual bem sem graça. Móveis de baixa qualidade, aqueles com acabamento plastificado, acabam entregando a fragilidade e a falta de sofisticação do ambiente. Além disso, esse tipo de material muitas das vezes não tem durabilidade e logo vai parecer gasto, deixando a impressão de que você não se importou com o ambiente. Dica: se a grana estiver apertada, procure móveis de MDF de boa qualidade ou até mesmo invista em peças de segunda mão e dê uma renovada nelas com pintura ou revestimentos mais modernos. Peças de madeira maciça, mesmo que usadas, também são sempre uma boa pedida e passam um ar de elegância atemporal. Eu lembro como se fosse ontem. Fui na loja, comprei um móvel de MDF bem baratinho, com aquele acabamento plastificado. Pensava que ia arrasar, mas depois de um tempo o danado tava com aquelas marcas de desgaste. Parecia que tinha sido usado como tábua de cortar carne. Acontece, dona Rabugilda. O MDF é uma escolha econômica, mas o acabamento plastificado realmente não ajuda na durabilidade e pode perder o charme com o tempo. Mas não se preocupe, há opções que são mais resistentes e estilosas, como o MDF de melhor qualidade ou até móveis de segunda mão que podem ser renovados com um pouco de criatividade. E claro, a madeira maciça sempre será uma escolha durável e elegante, mesmo que de segunda mão. 7. Papel de parede. O que você precisa saber para evitar erros comuns. Papel de parede pode ser uma excelente forma de transformar o ambiente. Ele tem o poder de dar a cara nova a qualquer espaço e criar um clima único. Porém, é preciso tomar cuidado. Usar o papel de parede de má qualidade, ou pior ainda, um estampado de gosto duvidoso, pode deixar a sua casa com uma aparência de desleixo. Quando o acabamento é ruim, as bordas começam a se descolar rapidamente, a estampa fica torta e a textura, em muitos casos, fica parecendo mais falsa do que bonita. O resultado? Sua casa vai parecer mais um cenário de filme de baixo orçamento do que um espaço aconchegante e sofisticado. Dica: invista em papéis de parede de boa qualidade, que possuam um acabamento durável e um padrão de estampas discreto. Se você preferir algo mais clássico, optar por listras finas, texturas sutis ou padrões geométricos minimalistas pode ser uma escolha acertada. Isso vai garantir que o ambiente fique elegante sem sobrecarregar o espaço. Ouvi dizer que papel de parede é ótimo para dar um charme, mas da última vez que eu tentei colocar aqui em casa, a estampa ficou toda torta. O acabamento descolou em 2 dias e parecia mais uma parede de motel barato. Como que a pessoa faz para escolher um que preste, hein? Entendo perfeitamente, dona Rabugilda. O problema, como a senhora bem percebeu, é que o papel de parede de baixa qualidade tende a descolar e deformar com o tempo, principalmente se não tiver um acabamento bem feito. Além disso, estampas exageradas e mal escolhidas pode dar um efeito carregado demais no ambiente. A dica é investir em papéis de parede de boa qualidade, com acabamentos duráveis e optar por padrões mais discretos, como listras finas e texturas sutis. Dessa forma, o ambiente fica elegante, equilibrado e sem aquele visual de gosto duvidoso. Conclusão: o segredo está nos detalhes. Acredite, não é necessário gastar uma fortuna para ter uma casa de aparência sofisticada. Muitas vezes, o segredo está nos pequenos detalhes, escolher bem os materiais, itens de decoração e a iluminação.
e investir em peças de decoração que tragam personalidade ao ambiente. O que faz a diferença é o cuidado com o que você escolhe para sua casa e como você combina esses elementos. Evitar esses 7 erros simples vai transformar o seu lar em um espaço que, além de bonito, reflete seu bom gosto e atenção aos detalhes. Lembre-se, sua casa pode ser um reflexo da sua personalidade, então capriche com estilo, humor e, é claro, elegância. Gostou do vídeo? Então já sabe, deixa um like, se inscreve no canal para não perder mais dicas como essa. E, se ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar suas próprias experiências de decoração, deixe um comentário aqui embaixo. Conta pra gente, qual desses 7 erros você já cometeu na sua casa? Ou quem sabe, compartilha com a gente algum erro de decoração que te deixa com o cabelo em pé. Ah, não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E você clicando nesse vídeo, eu falo sobre 7 itens que valorizam sua casa e impressionam as visitas. Vamos mostrar 7 truques simples que valorizam seu imóvel, encantam as visitas e deixam o seu lar mais acolhedor e funcional. Te espero lá.